Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de limites. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a racionalização do denominador, que é uma outra forma, que nós conseguimos resolver o limite. Na primeira aula eu apresentei a vocês algumas propriedades, certo? Para a resolução. Nós vimos que em alguns casos as propriedades elas não são suficientes para que a gente consiga obter uma resolução correta. Então, nós temos também um método chamado faturação algébrica, que eu apresento no meu segundo vídeo, referente a esse tópico. E hoje a gente vai ver ainda uma outra forma que se chama racionalização do denominador. Ana, que raio é esse aí de racionalização? Não gostei. Gente, você pode olhar para isso e não saber resolver. Mas uma coisa você tem que lembrar da nossa primeira aula, que se nós temos uma fração, certo? Temos um numerador e um denominador, sei lá, por exemplo, 2 sobre 0. O que nunca pode acontecer é o denominador ser zero, zerar. Isso aqui, gente, quer dizer que o ponto é indefinido. O limite é indefinido no ponto, que nós temos uma indeterminação matemática. Então, por exemplo, vem comigo. O nosso limite, o limite de t tendendo a zero. O que a gente, de antemão, o que a gente faria? O t está tendendo a zero, então no lugar de t, eu substituiria pelo valor numérico zero. Se eu vier aqui colocar zero ao quadrado, embora esteja ao quadrado, ele vai ser zero ainda. Então, isso aqui, esse limite ele é indefinido, para o ponto zero. Eu não consigo resolver aplicando diretamente o mesmo com as propriedades. Pela fatoração também não consigo, então a gente vai fazer um artifício chamado de racionalização. Racionalização é você pegar ou o numerador ou o denominador, e multiplicar a raça toda por esse cara que você escolher. Suponhamos, galera, eu vou pegar o t ao quadrado. Se eu multiplicar por t ao quadrado em cima e embaixo, o que eu quero fazer com isso? O meu artifício, o que eu estou tentando eliminar esse problema aqui do denominador. Se eu escolher o t ao quadrado e multiplicar em cima e embaixo, aqui no denominador eu ainda vou ficar com t na quarta. Zero na quarta vai continuar sendo zero. Quer dizer que eu não vou repetir o denominador, vai dar ruim ainda. Não vai resolver o meu problema. Então, infelizmente, nesse caso, eu vou ter que pegar todo esse cara. Ana, se eu multiplicar em cima e embaixo por raiz ao quadrado de t ao quadrado mais 9, tipo só isso aqui, não é o suficiente? Não, gente, você tem que pegar todo o conjunto, todo o seu numerador ou o denominador. Como aqui não vai ser o suficiente, então a gente vai pegar aqui, t ao quadrado mais 9 menos 3 e t ao quadrado mais 9 menos 3. Lembrando que você vai multiplicar tanto em cima quanto embaixo por esse cara. E quando você faz isso, e você tem uma operação, tem um sinal entre os termos, na hora de racionalizar, você precisa alterar o seu sinal. Se ele é negativo, vai ficar positivo. Se fosse positivo, vai ficar negativo. Vem com bastante calma. Aqui embaixo nem é problema. Aqui em cima é que tá o pior aí, que a galera fica um pouco... O pessoal fica um pouco nervoso aí, Mas aqui, gente, não tem tempo ruim. Vem comigo que vai dar boa. Olha lá. Nós temos t ao quadrado mais 9 menos 3, certo? Que vai multiplicar, vou até colocar assim, às vezes fica mais fácil de enxergar, por t ao quadrado mais 9 mais 3. Isso é o que está aqui em cima, tá? Só tirei para a gente fazer separadamente, sem um limite, inclusive, para ficar mais fácil a sua visualização. Então, nós temos esse primeiro termo. Ana, tem um sinal de mais aqui, eu não tenho dois termos? Mas, galera, a raiz quadrada tá englobando toda essa galera aqui de dentro. Então, ele se transforma apenas em uma coisa. Eu tenho esse termo, este outro, este e este. Tenho 4 termos, então eu vou ter 4 multiplicações. Who the fuck's that? Eu vou multiplicar o primeiro termo pelo primeiro, o primeiro pelo segundo, depois o segundo pelo primeiro e o segundo pelo segundo. Porque eu tenho que assegurar que todos, ocorreu a multiplicação entre todos eles. Vamos devagar. O primeiro com o primeiro vai ser, olha só, t ao quadrado mais 9 vezes t ao quadrado mais 9, vem devagar que eu te prometo que vai dar boa. Depois, o primeiro pelo segundo, mais, posso botar aqui, 3 vezes t ao quadrado mais 9. Ana, por que você inverteu? Gente, podia ter escrito t ao quadrado mais 9 vezes 3. Só que eu prefiro deixar aqui na frente, tanto faz, porque uma multiplicação, se eu escrever assim ou se eu escrever assim,
A ordem dos fatores não altera o produto, né? Independente, vai ser, o resultado numérico vai ser o mesmo. A não ser que nós estivéssemos multiplicando matriz. Você inverteu a ordem, inverteu o resultado, mas não estamos em geometria analítica. Primeiro com o segundo, agora esse aqui com este, mais menos 3 vezes raiz quadrada de t ao quadrado mais 9. E por último, nós vamos ter o menos 3, que vai multiplicar o mais 3, que eu vou só colocar 3. Aqui que eu quero que vocês se atentem, inclusive eu vou fazer separadamente. O que que acontece, gente? Isso aqui que eu vou tratar. Mas vem comigo. Se eu tivesse, por exemplo, tá? Só para vocês entenderem, um raiz de 3 vezes raiz de 3. Só para ficar mais fácil. Vamos por etapas. Primeira coisa, tá? Primeira coisa que eu quero que você pense. Raiz de 3. Antes ainda, né? Gente, que número que tá aqui em cima? Como que a gente lê isso? É raiz quadrada de 3, Ana? Tá bom. Raiz quadrada de 3. Quer dizer que tem um 2 aqui, ó. É a menor raiz que eu tenho. A raiz que tá na sua calculadora. E se não tem nada elevado aqui no 3 de dentro, é a mesma coisa que na 1. Certo? Gente, uma raiz, ela nada mais é do que um expoente fracionário, tá? Ou seja, o cara que tá aqui dentro vai ser o seu numerador e o cara que tá fora é o seu denominador, olha só. Raiz quadrada de 3 é a mesma coisa que eu escrever 3 elevado na 1 meio. Ou ainda, se eu tivesse assim, ó, raiz cúbica, por exemplo, de 8 na 4. Como que eu posso escrever de forma fracionária? 8, o cara que está dentro vai ser o meu numerador, então, e o cara que está fora o denominador. Eu falar aqui, raiz cúbica ou raiz, né, na 3 de 8 elevado na 4 é a mesma coisa que eu escrever 8 elevado na 4 terços. Você precisa entender que uma raiz nada mais é que um expoente fracionário. Então, se nós tivéssemos a multiplicação de duas raízes. Ana, você acabou de falar que a raiz é um expoente fracionário. Então, eu poderia escrever 3 na 1 meio vezes 3 na 1 meio. Certo? Quando nós temos bases iguais, o que que é isso? Você tem um número elevado a um expoente. O cara que tem alguém... O 3 está sendo elevado a um expoente, certo? Então, o 3 está submetido a um expoente. Esse cara se chama base, né? Eu repito ele. E o expoente, quando as bases são iguais, eu simplesmente somo os expoentes. 1 meio mais 1 meio é 2 na 2, que é a mesma coisa que 3 na 1. Ou seja, o próprio 3. O que que acontece, né, quando você já domina isso? Se você tem um raiz de 3 vezes raiz de 3, você poderia simplesmente já escrever 3, que é o resultado que dá, né? Você ia cortar isso aqui. Ou tem gente que acha mais fácil pensar, repete a raiz, 3 vezes 3, 9. Raiz de 9, 3. Tem várias formas de a gente pensar. Mas assim, vamos pegar uma expressão. Se eu tivesse raiz... que nem ali no nosso caso, tá? T ao quadrado mais 9 vezes raiz de t ao quadrado mais 9. A raiz tá englobando todo o t ao quadrado mais 9. Então, eu poderia escrever t ao quadrado mais 9 elevado na 1 meio, porque a raiz é um expoente fracionário. E ali também, ó, o segundo termo, t ao quadrado mais 9 elevado na 1 meio. De forma que eu ia repetir a base. Nossa, Ana, mas aqui eu tenho uma expressão, tem 2 termos. Mas a base é o cara que está submetido a um expoente. O 1 meio está pegando tanto o t ao quadrado quanto o 9. Então, isso tudo aqui é minha base. Eu repito a base de t ao quadrado mais 9 e somo os expoentes, na 1 meio mais 1 meio. De forma que eu teria, olha só, t ao quadrado mais 9 na 2 sobre 2, que é a mesma coisa que t ao quadrado mais 9 na 1, que seria a mesma coisa que eu escrever t ao quadrado mais 9, certo? Ou simplesmente cortava aqui, né? Porque nós íamos ter o quê? Raiz ao quadrado de t ao quadrado mais 9, certo? Elevado ao quadrado, pode pensar assim também, né? Então, eu vou ter t ao quadrado mais 9 na 1 meio vezes 2. Simplifica, simplifica, eu vou ter t ao quadrado mais 9, beleza? Então, voltando para o exercício, aqui eu vou ter t ao quadrado mais 9. Esse aqui é o resultado dessa multiplicação toda.
3 vezes raiz quadrada de t ao quadrado mais 9 é a mesma coisa que 3 vezes t ao quadrado mais 9, não tenho que mudar. Mais menos 3 vezes t ao quadrado mais 9. Menos 3 vezes raiz de t ao quadrado mais 9. E, por fim, menos 3 vezes 3, né? Vai ser menos 9. Galera, olha só. Mais raiz de t ao quadrado mais 9 menos 3 raiz de t ao quadrado mais 9 é a mesma coisa que eu tivesse, por exemplo, 3x menos 3x. Isso aqui vai dar zero. Ou algo bem bobo, tá? Mas, gente, tente associar com algo que fique extremamente fácil, tá? Vamos pensar que eu tenho 3 Pepsi. Gente, eu adoro Pepsi, tá? Quando voltar para aula normal aí, quiserem levar uma latinha para a professora, eu amo Pepsi. Eu tenho 3 latinhas de Pepsi, vieram 3 lazarentos e me levaram minhas 3 latinhas de Pepsi. Eu fiquei com 0 latinha de Pepsi, certo? Se eu tenho 3, imagine que isso aqui é minha lata de Pepsi. Nossa, Ana, parece mesmo, porque é horrível e isso aqui é horrível. Gente, Pepsi tem mais gás, né? Ó, 3, esse termo aqui é exatamente igual a esse. Eu posso interpretar como x, posso interpretar como sendo y, então isso tudo eu vou cancelar. Sobrou t ao quadrado mais 9, menos aquele 9 lá do final. Mais 9 com menos 9 também simplifica. Portanto, no meu numerador, olha isso tudo a gente está fazendo para isso aqui. Do meu limite, eu fiquei apenas com t ao quadrado. Então, vamos voltar para o limite. Limite de t tendendo a zero de t ao quadrado. E o denominador eu não tinha mudado. Ora, t, que multiplicava a raiz de t ao quadrado mais 9, mais 3. Certo? O que acontece, gente? Eu tenho este termo e todo esse cara. Ana, mas aqui eu tenho sinal de mais separando. Mas esse t quadrado está multiplicando todo mundo. Eu posso interpretar isso aqui como um único conjunto. Gente, eu consigo, por ter uma multiplicação aqui, simplificar o t ao quadrado, né? Então, eu vou ficar com limite de t tendendo a zero. O que é simplificar? Eu posso pensar que eu vou dividir o numerador e o denominador por t ao quadrado. T ao quadrado por t ao quadrado é 1, né? E aqui vai sobrar também 1, raiz de t ao quadrado mais 9, mais 3. Certo? Ana, se ainda tá com t aqui, não resolveu o teu problema. Mas, galera, olha só. Resolvi. Eu fiquei com 1 dividido por raiz de t ao quadrado mais 9, mais 3. É isso aqui que eu fiquei. O meu limite tendia a zero. Se eu for no lugar de t e colocar zero, olha só, raiz de 0 ao quadrado mais 9, mais 3. Certo? Eu vou ficar com 1 dividido 0 ao quadrado é o próprio zero. Vai sobrar só o 9 aqui na minha raiz. 9 mais 3. Raiz de 9, galera, é a mesma coisa que 3. Mais esse 3 que está aqui fora, eu vou ficar com 1/6. Eu consigo resolver de forma que o meu denominador não dá zero. Que é esse o propósito da racionalização. É você tirar aquele problema. Nossa, Ana, para mim ficou bem mais problemático. Galera, você precisa sumir com aquele denominador que apresenta um ponto, uma função indefinida no ponto. Ou seja, traduzindo, eu não posso ter um denominador zero. Quando eu substituo o termo, né, o fator numérico que está tendendo a minha letra. Se o limite de t tendendo a zero, se eu pego zero e substituo no lugar de t aqui, vai dar aquela indeterminação. Então, eu vou racionalizar, né? Vou pegar aqui, nesse caso, o numerador e só inverto o sinal entre eles, que foi o que a gente fez. Lembrando que eu tenho que multiplicar tanto na parte do numerador quanto no denominador, certo? E aí, nós voltamos para o limite. De forma que nós ficamos com o limite de t tendendo a zero de 1 sobre raiz de t ao quadrado mais 9 mais 3. Lembrando, não quero sumir com a letra, eu quero sumir com o problema. Se você tivesse já de antemão o limite de t tendendo a zero de 1 sobre raiz de t ao quadrado mais 9 mais 3 e eu quisesse substituir direto aqui, ó, olha só, não ia ter problema, porque você ia ficar com isso aqui. E isso aqui não zera o seu denominador, não